Capítulo 10. Uma nova experiência. Solto um gemido. Não sei do que está falando. Respondo com toda a sinceridade que consigo reunir. Os olhos de Hudson se estreitam, e pela primeira vez esta noite sou obrigada a me lembrar de que ele não é somente um cara que viveu na minha cabeça por algumas semanas, e depois salvou minha vida. Hudson é um predador perigoso. Não tenho medo dele, mas, bem, o perigo definitivamente está aqui, em especial quando ele fala aos grunhidos. Não brinque comigo, Grace. Ambos sabemos que você ama o meu irmão. É verdade, realmente amo Jackson, mas não digo isso. Não sei por qual motivo não digo isso. É provável que seja pela mesma razão que não digo a ele que na semana passada Jackson deu um fim ao namoro. Ele não vai demorar a descobrir e não quero parecer uma pateta quando isso acontecer. Normalmente não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Mas Hudson não é uma pessoa qualquer. Ele é Hudson, e tudo que existe dentro de mim se rebela em relação à ideia de que ele sinta pena de mim. Qualquer relacionamento que tivermos deve ser fundamentado em resiliência e respeito mútuo. Não consigo nem por um segundo suportar a ideia de que ele pense que preciso de piedade. Não sei por que isso tem importância no que diz respeito a ele, e para ser honesta, não estou com a menor disposição de explorar a minha própria mente para descobrir. Essa semana já foi difícil bastante, sem revelações psicológicas profundas sobre mim mesma. Muito obrigada de nada. Assim, em vez de enfrentar a questão de Jackson, que está sobre a mesa, e toda a bagagem que esse assunto traz consigo, indico a pilha enorme de livros que ele colocou na sua área de trabalho. E então, o que você andou fazendo nesses últimos dias, além de ler todos os livros leves e suaves que conseguiu encontrar? É uma mudança gritante de assunto, mas espero com todas as forças que ele entenda a deixa, pelo menos até que ele abre aquele sorriso torto para mim e responde, pesquisando sobre ela entre consortes. Bem, talvez Jackson seja um assunto melhor neste caso. Só Hudson seria capaz de trazer aquele elefante roxo de 2 toneladas que vínhamos tentando evitar de novo para junto de nós. E ele nem se incomoda quando o bicho se esborracha no chão. Claro que ele fez de propósito, para tentar me assustar. Conheço Hudson e sei que ele espera que essa revelação me faça guardar as minhas coisas e fugir dali. Percebo isso nos olhos dele. E mais, conheço seu jeito de pensar. Depois de passar semanas com ele enfiado na minha cabeça, consegui entender algumas características. Mas o fato de ele estar tentando me assustar e me fazer fugir só serve para aumentar a minha determinação de fincar o pé, por mais desconfortável que o assunto seja, e isso definitivamente faz com que eu me determine ainda mais a não agir conforme suas expectativas. Assim, em vez de voltar correndo para a segurança daquele meu trabalho de física do outro lado da biblioteca, faço questão de me apoiar na mesa dele e questiono: "E o que foi que você descobriu?" E ali está, nas profundezas dos olhos dele. Surpresa, sim, mas também o respeito que ele sempre nutriu por mim, o respeito com o qual ele sempre me tratou, mesmo quando discordávamos por completo sobre alguma coisa. De maneira geral, venho tentando entender como funcionam, explica Hudson quando se acomoda na cadeira mais distante daquela onde sentei, do outro lado da mesa. O que é uma escolha bem interessante, considerando que ele é um vampiro malvadão e eu só uma gárgula. Mas é óbvio que ele está com receio de mim. Percebo no jeito que ele retorce os lábios, na sua postura e em como insiste em olhar para qualquer lugar na biblioteca, exceto para mim. Mas ainda assim, ele não recua, e fico conjecturando se é pelas mesmas razões que as minhas. Achei que todo mundo soubesse como os elos entre consortes funcionam. Comento. Ah, obviamente isso não é verdade. Ele tamborila os dedos na mesa. É a primeira vez que o vejo demonstrar nervosismo. Nós sabemos o básico, por exemplo. Os elos se formam no instante que as pessoas se tocam fisicamente pela primeira vez. Mas é óbvio que há muitas outras questões envolvidas. Caso contrário, não estaríamos nessa situação agora. Isso não pode ser verdade o tempo todo, não é? O nosso elo não se formou na primeira vez em que nos tocamos. Ele se formou. Assegura Hudson com a voz baixa. Você não sentiu. Você sentiu? Repito conforme a sensação de choque ricocheteia dentro de mim. Sério? Sim. Não há nenhum sarcasmo naquela palavra, nem no olhar dele enquanto espera para ver como vou reagir.
Mas como? Quando? Um pensamento terrível me ocorre. Nós viramos consortes durante aqueles meses que passamos juntos? Os meses de que estou cada vez mais desesperada para me lembrar. Não, ele faz um gesto negativo com a cabeça. Embora a transformação de duas criaturas em consorte seja algo espiritual, ela ocorre no plano físico, e naquela época não tínhamos uma presença corpórea. Certo, estarmos presos juntos espiritualmente não é o bastante para ativar o elo. Tudo bem. Então, quando foi que isso aconteceu? Ele me observa com atenção agora, e há algo em seu olhar que me causa um comichão e faz a minha boca secar mais uma vez. No campo do Ludares, você estava meio ocupada com aquela coisa de ficar às portas da morte, mas eu senti o elo no mesmo instante. Meus olhos se arregalaram conforme as peças do quebra-cabeça se encaixam. Ouvi, casualmente, Mace perguntar a Hudson, algumas semanas atrás, o motivo pelo qual ele destruiu a arena. E ele explicou que foi para que nada como o que aconteceu comigo pudesse acontecer a qualquer outra pessoa. Ainda acredito que isso foi uma parte do que realmente houve ali. Mas agora entendo que ele sabia, naquele momento, que eu era sua consorte e pensou que eu estava morrendo em seus braços. E fico surpresa pelo fato de o restante da escola continuar em pé quando ele terminou. Lamento por você ter que descobrir desse jeito, digo a ele, porque nada do que aconteceu foi por culpa de Hudson. Não mais do que foi por minha culpa, ou de Jackson, não importa o que ele pense. As coisas simplesmente são assim. E quanto mais rápido o aceitarmos, mais rápido vamos conseguir entender o que queremos e o que vamos fazer para conquistar isso. Deve ter sido horrível. Não foi a melhor coisa do mundo, admite ele, retorcendo os lábios. Você ficou incomodado? Pergunto. Minha voz não passa de um sussurro agora, mergulhado no silêncio da biblioteca. No começo, minha impressão é que ele não vai responder. Hudson se recusa a olhar para mim, e o silêncio repentino que surge entre nós se torna cada vez mais incômodo a cada segundo. Normalmente, eu tentaria ir em frente e dissipar o desconforto com palavras tranquilas para apaziguar a situação. Mas em vez disso, eu me esforço para ignorar o incômodo do momento e pressiono Hudson para responder à pergunta, que vem me incomodando há várias semanas, a pergunta que eu estava com medo de fazer. O que aconteceu entre nós exatamente, durante os 4 meses em que ficamos presos juntos? Capítulo 11. Os garotos malvados são os melhores. Os olhos de Hudson escurecem e alguma coisa se move naquelas profundezas azuis. Uma coisa perturbadora, dolorosa, impotente. É estranho pensar em Hudson desse jeito, e é ainda mais estranho me dar conta de que, de algum modo, posso ser responsável pelo ocorrido. Mas antes que eu consiga compreender a dor que vejo diante de mim, um aluno mais novo se aproxima. Não sei se ele está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, mas definitivamente tem menos de 16 anos, e definitivamente é um dos lobos, o que não o torna uma pessoa ruim, necessariamente. E só porque Cole e seus comparsas eram um bando de cuzões, isso não significa que todos os lobos também são. Basta pensar em Xavier. Mas não sei se estou disposta a descobrir quem é esse garoto. Não quando meu coração está batendo com a força de uma tempestade e já me sinto vulnerável demais. Hudson deve estar sentindo a mesma coisa, ou pelo menos deve perceber como estou me sentindo, porque ele se levanta da cadeira em um piscar de olhos. E mais, sua concentração no garoto é absoluta, inabalável e 100% predatória. A intensidade é tanta que os olhos do lobo se arregalam e ele paralisa. E tudo isso acontece antes de Hudson grunhir. Você vai sair daqui agora. Eu vou sair daqui agora, repete o lobo, quase tropeçando nos próprios pés, enquanto tenta se afastar de nós. Fico esperando que ele vire as costas e fuja, mas me esqueci de que os seus instintos de sobrevivência já são bem desenvolvidos neste lugar. O lobo passa por nós, mas não tira os olhos de Hudson até chegar à porta principal da biblioteca, e mesmo assim só desvia o olhar por tempo suficiente para encontrar a maçaneta da porta, sem nem mesmo tentar resistir. No entanto, quando Hudson volta a me fitar, não há nada ali, nenhuma ameaça, irritação ou promessa de vingança. Ao mesmo tempo, seja o que for que enxerguei há alguns momentos, também desapareceu.
A raiva e a dor se desfazem com tanta facilidade quanto surgiram. Em seu lugar há uma folha em branco, clara como o vidro e tão profunda quanto. Achei que você não pudesse usar seus poderes, comento enquanto ele volta a se sentar. O jeito que ele me olha tem partes iguais de diversão e ofensa. Você se lembra de que sou um vampiro, não é? Como assim? Isso significa que os seus poderes não podem ser anulados? Ou... Uma nova ideia surge na minha cabeça. Por acaso você fez o tio Finn acreditar que havia anulado seus poderes? E por que eu faria isso exatamente? E por que você não faria? Retruco. Não conheço muitas pessoas que simplesmente abrem mão dos seus poderes quando conhecem uma maneira de mantê-los. Bem, não sou como a maioria das pessoas. E caso você não tenha percebido, não é exatamente fácil conviver com os meus poderes. Se eu pudesse me livrar deles por completo, faria isso sem pensar muito. Não acredito em você. O sentimento de afronta se transforma em indignação à medida que ele continua a me encarar, mas não recuo. Em vez disso, me limito a dar de ombros e prosseguir. Desculpe, mas não acredito mesmo. Você tem poderes demais para simplesmente desistir deles. Não se esqueça que eu sei como eles são vastos. Ele ergue uma sobrancelha. Já parou para pensar que é por causa de todo esse meu poder que sinto tanta vontade de abrir mão dele? Sinceramente, não. Não parece fazer o seu tipo. Ele fica imóvel. E qual é o meu tipo, então? Você sabe, o tipo que se sacrifica, que faz o bem, que salva o mundo. Arregala os olhos fazendo uma cara de peguei você. Além disso, se já deixou de usar sua habilidade de persuadir pessoas, como foi que fez aquele lobo fugir daqui tão rápido? Eu já lhe disse. Sua voz e sua expressão são pura satisfação e arrogância. Eu sou um vampiro. Não faço ideia do que você está tentando dizer, só que as palmas úmidas das minhas mãos indicam o contrário. Estou dizendo que aquele lobinho sabe exatamente que este vampiro aqui é capaz de arrancar os braços dele fora. Ele parece tão satisfeito consigo mesmo que não consigo evitar uma provocação. Ah, é mesmo? Então você se acha mesmo grande e assustador, hein? A sua única resposta é piscar os olhos lentamente para mim, como se não conseguisse acreditar que estou tirando sarro dele, ou pior, que estou dando em cima dele. Mas ele não fica tão chocado quando eu percebo que é exatamente isso que estou fazendo. Sem dúvida estaria mentindo se dissesse que não há algo no jeito que Hudson rosnou para aquele lobo que causou calafrios na minha coluna, e não necessariamente de um jeito ruim. Eu tenho um tipo preferido. Mesmo assim, isso não significa nada, exceto que tanto o meu lado humano quanto o meu lado gárgula reconhecem e apreciam demonstrações de força quando as testemunham, não é mesmo? Hudson é meu amigo e sou apaixonada por Jackson, independente de estarmos namorando ou de ele ter terminado o relacionamento. Qualquer química emergente entre mim e Hudson tem de ser consequência do elo entre consortes. Nada além disso. Sei o quanto essa química era poderosa com Jackson desde o começo, antes mesmo que eu o conhecesse e antes mesmo de me apaixonar por ele. Será que há alguma razão para suspeitar que seria diferente entre mim e Hudson? O simples ato de pensar no assunto já me assusta. E ainda por cima, Hudson ainda não respondeu à pergunta que eu lhe fiz antes de o lobo aparecer, o que significa que continuo no escuro em relação a essas questões. Não faço absolutamente a menor ideia do que aconteceu entre nós ou do que ele sente por mim, e menos ainda do que ele sente sobre ser o meu consorte. Como se essa incerteza e todo o restante já não fosse bem assustadores. Assustador o suficiente, diz Hudson tão de repente que tenho a impressão de que ele deve estar lendo os meus pensamentos. Pelo menos até que ele exibe a ponta das presas, e percebo que ele está respondendo ao meu comentário anterior. Como o simples vislumbre das pontas daqueles dentes já coloca outro calafrio em mim. Percebo que devo estar com problemas sérios nas mãos, mesmo antes que ele pergunte. O que você quer saber sobre aqueles 4 meses? Qualquer coisa, respiro fundo, à espera de conseguir acalmar o ritmo acelerado do meu coração. Qualquer coisa que você consiga lembrar. Eu me lembro de tudo, Gracie.